Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé e a gente fazer essa leitura e assim também estarmos louvando ao nosso Deus. Vamos fazer a leitura todos juntos do Salmo 98, de 1 a 3. Vamos ler juntos dizendo assim: Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Que a gente possa pensar nessas duas palavras destacadas: vitória e santidade. E vamos cantar ao Senhor. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é
muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oi, som. Quero convidar também vocês para fazer a leitura juntos.
Algumas semanas atrás, a Rejane, a minha esposa, ela compartilhou no tempo de louvor sobre o porquê nós cantamos santo. Porque cantamos para Deus que Ele é santo. E ela trouxe uma explicação muito interessante, né? Bem objetiva. Então, nós temos 3 pontos onde fala sobre a santidade de Deus, onde entendemos, primeiramente, que Deus é absolutamente puro. Deus não tem erro, maldade ou injustiça, não há pecado nele. Nós entendemos que Deus é superior. Ele está acima de tudo que é comum ou imperfeito. E Deus também, Ele é perfeito moralmente. Tudo que Ele faz é certo, é justo e é bom. E isso deve gerar em nós reverência, onde nós temos um respeito profundo por Ele. Isso deve gerar em nós adoração verdadeira, não pelo que Deus fez ou o que Ele pode fazer, mas por quem Deus é. E por último, deve despertar em nós um desejo de viver de forma mais pura. E aí eu quero que vocês leiam junto comigo esse próximo slide, por favor. Vamos ler juntos? Cantar que Deus é santo é reconhecer que Ele é incomparável em essência e perfeito em caráter. Nossa adoração é uma resposta a essa realidade. Nós reconhecemos Sua glória, colocamos-nos em reverência e somos confrontados com a nossa própria condição. Que a gente possa cantar que Deus é santo. Mais uma vez, amém? Tu és o grande eu sou, Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus, Teu nome é santo. És poderoso, Senhor, Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, Teu nome é santo. Só em Ti seguro estou, perdoado sou. Em Teu nome, só em Ti tudo posso sofrer, permanecer. Em Teu nome. O grande eu sou, Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus, Teu nome é santo. És poderoso, Senhor, Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, Teu nome é santo. Só em Ti seguro estou, perdoado sou. Em Teu nome, só em Ti tudo posso sofrer, permanecer. Em Teu nome, só em Ti seguro estou, perdoado sou. Em Teu nome, só em Ti tudo posso sofrer, permanecer. Em Teu nome. Tu és o grande eu sou, Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus, Teu nome é santo.
teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Vamos ler mais uma passagem bíblica juntos? Está em Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4. Todo mundo comigo? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Vamos cantar a palavra, cantar a Bíblia com a música Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações,
pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Amém, glória a Deus. Nossa última canção, teremos também a oportunidade de apresentar nossas ofertas ao Senhor. E vamos assim cantar a música Oferta de Amor. Que o nosso amor ao Senhor seja o nosso maior sacrifício, a nossa maior entrega na presença dEle. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Senhor, nós queremos estar ao teu lado todos os dias da nossa vida, Pai. Reconhecendo que Tu és o Deus, reconhecendo que Tu és o Senhor, reconhecendo que Tu és o alvo, Senhor, da nossa oferta, do nosso sacrifício, da nossa entrega, do nosso amor, Pai. Oh Deus, reina nos nossos corações, e que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza de maneira que venha agradar o Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Receba as nossas vidas, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa entrega, e que em nome de Jesus o Senhor se alegre com cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos as ofertas na Tua presença, nas Tuas mãos, e
Pedimos que o Senhor continue a prover, Pai, todas as necessidades que nós temos e assim possamos reconhecer que Tu és o Deus provedor de todas as coisas, Pai. E nós agradecemos essa oportunidade com coração alegre, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Eu só, antes de mais nada, eu tenho 3 avisos. Tenho 3 avisos para hoje. Alguém pode passar os slides lá para mim, por favor? Rapidinho, 3 avisos. É só passar, isso. Pode passar, por favor. O primeiro aviso é que nós teremos a nossa célula nessa sexta-feira, dia 17. Vai ser na casa do César e da Sandra. Para quem não conhece, a Sandra está ali. Ó, Sandra, dá um tchauzinho pra gente. Aê! A Sandra e o César vão nos receber essa sexta-feira na casa deles. Todos são convidados. E aí nós teremos um tempo de comunhão, um tempo de compartilhamentos acerca da palavra e acerca do que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, reserve esse tempo aí para a gente estar juntos. Até desenhei uma célula ali embaixo, né? Só para brincar um pouquinho com vocês. Para quem gosta de medicina, para quem gosta de corpo humano, tá ali a nossa célula para sexta-feira. O segundo recado que eu tenho sobre os grupos dos adolescentes, a gente está tentando restabelecer os nossos encontros com jovens e adolescentes na nossa igreja. Eu peço que orem, que se você de alguma forma quer se envolver, ajudando eles, você pode entrar em contato comigo. Toda ajuda sempre é bem-vinda. Mas eu não sei fazer nada. Você sabe montar uma mesa de ping-pong, você sabe preparar um lanche, você sabe, sei lá, dar uma carona, se for necessário. Então, a gente tem algumas demandas aí. Todo sábado, às 6 horas da tarde, nós tentamos nos reunir. Às vezes não dá, às vezes acontece alguma coisa, mas nós estamos aí tentando perseverar nos dias de sábado para estar junto com os adolescentes de 12 a 18 anos. E o nosso último aviso é que nós teremos no próximo domingo, será dia 17 de abril, às 4 horas da tarde, nós teremos a Assembleia Geral Ordinária do Conselho da Igreja Metodista Livre no Paraguai. E o que a gente vai fazer nesse dia? Nós teremos uma eleição, para já esquentar o ano das eleições no Brasil aí, quem vai, quem vence, quem leva, né? Vamos eleger o conselho da nossa pessoa jurídica no Paraguai, e aí precisamos eleger um presidente, um vice e os tesoureiros, né? Precisamos de um tesoureiro para a igreja aqui de Pedro Juan Cabalheiro, igreja de Amambai, precisamos eleger um tesoureiro para a igreja de Assunção, e precisamos eleger um tesoureiro do conselho, que vai estar assinando contabilmente por toda a nossa denominação no nosso país. Então, assim, gente, estamos nos estruturando como pessoa jurídica, como documentação, como formalização aqui no nosso país. Tem sido um desafio muito grande, porque no Paraguai ainda somos uma igreja muito pequena, não temos muitos membros, não temos pessoas que possam compor a diretoria da nossa igreja. Então está sendo assim uma dificuldade para nós estabelecer e direcionar. Mas com o tempo eu creio que Deus irá fazer grandes coisas em nós e através de nós. Quem sabe você não possa estar na cadeira dessa diretoria futuramente, né? Então eu peço que orem também, estejam lembrando aí, no domingo que vem teremos a nossa assembleia da igreja no Paraguai. Dito isso, quero convidar o pastor Oscar, que vai trazer a mensagem hoje. Eu acho que ele vai compartilhar um pouquinho de como tem sido lá, e eu não sei o que ele preparou, mas Oscar, Gilza, sejam bem-vindos,
novamente na nossa igreja. Eles vieram de visita, mas eles são de casa, né? Então, vocês possam dar aí uma salva de palmas para recebê-los. Uma caravana? Aí eu não sei. Gente, vamos fazer uma oração pelo Oscar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por esse tempo e pela oportunidade de estar entre irmãos. E obrigado, Senhor, pela presença do Oscar e da Gil no nosso meio. Obrigado por tantas coisas que o Senhor tem feito na vida deles e através deles, Pai. E obrigado pelo privilégio que nós temos de caminhar juntos. E obrigado por mais uma oportunidade de poder compartilhar desse momento juntos, apesar de distância, apesar de circunstâncias e momentos que o Senhor coloca para o nosso caminhar, nós podemos estar como corpo de Cristo, ligados, unidos e juntos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor use o Teu servo, Pai, conforme lhe agrada, conforme a Tua vontade e conforme aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja. Que a Tua palavra possa enraizar no nosso coração, possamos absorver e possamos ter a nossa vida transformadas para a honra e glória do Senhor. Senhor, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia. É uma satisfação, uma alegria. Não vou falar que o bom filho sempre a casa volta, né? Porque eu não me sinto assim preso a nenhum local, né? Porque desde que eu conheci a Cristo, a minha caminhada começou a sair de bairro para bairro, cidade para outra cidade, para outra cidade. Então, nós temos assim essa questão de não se apegar às raízes, né, locais, para que você não fique chorando o tempo todo. Só de a gente poder lembrar, já bate aquela saudade no coração. E não faz bem para a saúde quando a gente chora demais. Chorar é bom, mas quando é demais, não é bom, não é salutar, não é saúde. Então, portanto, eu não vim aqui para chorar, mas vim aqui para alegrar, né, com nossos irmãos aqui de Amambai. Não quero falar muito sobre, assim, em termos de ministério, mas quero compartilhar algo, assim, no sentido que aquilo que me inspirou e me inspira a falar do amor de Jesus para as pessoas e caminhar com ela, logicamente que a nossa inspiração vem em Jesus Cristo, mas tem certos personagens, né, na Bíblia que nos traz essa condição de que a gente possa olhar para ela e fazer uma reflexão e poder olhar para dentro de nós, ver como que a gente era antes de conhecer a Cristo. E como criança, eu quero dizer para você que lá nos anos de 1900 e bolinha, 60 mais ou menos e pouco, nós éramos do interior e normalmente vinha pessoas importantes na cidade, seja pessoas famosas, né? Pessoas ilustres, pessoas que não eram do nosso meio. E quando ela chegava na cidade, ela era uma atração. E todo mundo corria para onde essa pessoa estava, né? E queriam conhecer, queriam ver essa pessoa. E aí me recordo que
eu era muito pequeno, ainda continuo sendo pequeno, mas naquela época era menor ainda, né? E aí não tinha possibilidade de ver as pessoas de perto, porque acordava muito tarde para ir, né? Então chegava por último, e aí queria ter essa expectativa, não só eu, mas muitas pessoas, e ficavam ali, curiosos, né? De poder conhecer e ver quem era essa pessoa. Isso faz realmente sentido, assim, porque não sei se vocês já tiveram herói quando vocês eram pequenos. Tem gente assim, a juventude nova que está vindo, está empurrando a gente para frente, né? Está vindo aí, então, mas tem pensando nelas também, né? Mas eu creio que também elas já viram. Você lembra do seu herói lá quando você era criança? Que você queria ver pessoalmente, alguma coisa assim, ou não? O meu herói vinha de muito longe e eu não dava para ver ele, porque o meu herói era o National Kid, né? Um personagem lá do Japão, né? Mas quando via assim, pessoas, atletas, jogadores de futebol, o Pelé quando foi na cidade foi aquela atração, mas só consegui ele ver de binóculos assim, lá no estádio, né? Você imagina essa situação de tamanho do esforço que as pessoas fazem, né? Para poder chegar ao local e poder realmente observar, poder conhecer, o quanto ela não faz para estar presente ali. E olhando para essa situação assim, a gente vê que tem muitas coisas que impedem de a gente poder alcançar aquele nosso objetivo. Agora, nós olhando mais para a Bíblia, né? Agora no sentido de que a gente possa olhar, eu com a minha estatura, eu estou dizendo que eu continuo sendo essa pessoa pequena, de altura, graças a Deus que é só na altura, e me convidava para participar, para fazer uma cena aqui, umas 2 vezes aí, já fiz em outros lugares a mesma pessoa, e o papel de Zaqueu, né? Fazer o papel de Zaqueu, mas eu queria pensar um pouquinho mais assim, como Zaqueu se sentiu ali, né? Quando ele quis conhecer Jesus. Como realmente foi assim, as dificuldades e as lutas para ele. A gente aqui interpreta, né? E daí, quando nós pegamos 4 coisas que eu aprendi que a gente deva fazer. Coisa simples é ouvir, né? Depois a gente poder ver, a gente poder ler, depois a gente poder ouvir, ler e ver fazer. Até ainda está tudo bem, né? Mas agora vai lá e faça. E aí nunca mais a gente vai, né? No sentido de não fazer, desaprender ou esquecer. Então, olhando para esse personagem, abre a sua Bíblia no Lucas 19. Lucas 19, do versículo de 1 a 10. Vamos conhecer um pouquinho desse personagem. Que é um personagem carismático na Bíblia. E quando ele sai da Bíblia e você assim assume a condição dele como personagem, qual é a experiência que cada um de nós podemos estar passando e vivendo? Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão,
por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse filho de Abraão é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O grande milagre. Eu queria pôr assim a igreja hoje no sentido de poder refletir do grande acontecimento no qual você realmente passou assim na sua vida com relação a Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que é milagre? Vamos pensar o que é milagre. É um fato que nós não conseguimos explicar, né? No sentido inexplicável com relação às leis da natureza, às leis do homem. Nós não conseguimos. Ela é atribuída assim na questão de coisas sobrenatural. Coisas natural. Até tem o lado bom da sobrenatural, no sentido coisa boa e coisa ruim. Aquilo que causa admiração. Eu sei. O que causa admiração para você, aos seus olhos? Eu sei que você vai falar: minha filha, meu filho, meu namorado, meu esposo, e assim por diante, não é? Mas é uma coisa que tem que ser muito mais que acima que isso. Tem que ser coisas que é raridade na nossa vida. Coisas maravilhosas, maravilhas que acontece. Nós estamos hoje, graças a Deus, num lugar que parece o paraíso, maravilha de Deus. Aquilo nós acreditamos realmente que é uma coisa divina, é uma coisa de sucesso extraordinário. Tem muita gente que ainda está estudando, está correndo atrás desse sucesso. Mas é muito mais do que isso. Não é só aquela coisa natural, mas uma coisa sobrenatural. Inexplicável quando nós queremos dizer com as nossas próprias palavras. E olhando para a Bíblia, fato de acontecimento fora do comum, né? No sentido que Deus realiza para confirmar o seu poder. Nós queremos conhecer o poder, né, de Deus, conhecer o seu amor. Olha quantas coisas que nós podemos aprender aqui com relação à vida de Zaqueu. É para isso que eu realmente gostaria que a gente pudesse pensar em sua mensagem. Porque quando nós escutamos coisas que traz alento para nós, para a nossa vida, nós ficamos maravilhados, né? Por exemplo, na Bíblia tem assim o registro de 67 milagres, né, que está registrado. Isso no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele mostra Jesus assim, realizando muitos milagres. O Evangelho, né, os Evangelhos registram 36 milagres. Se você duvida,
pegue a sua Bíblia, leia e vai marcando para conferir. Um bom crente, um bom cristão tem que fazer isso. Não acredita na minha palavra? Vai lá, não é? Tem dúvida? Então se comprova. E melhor ainda, pega o Velho Testamento, o Antigo Testamento e vai lá, comprova se realmente tem 67 milagres assim, de acontecimento. Mas vamos pensar um pouquinho mais, aí em termos de a gente poder ver as coisas naturais ou aquilo que a gente consegue enxergar. Primeiro milagre de Jesus, todo mundo conhece. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Então, são coisas que a gente precisa estar praticando. Gente, se vocês querem chegar com uma memória boa lá no final da vida, então vá praticando a memória e comece cedo, para poder realmente estar sempre em dia, atualizado com as coisas, né? Não só com as coisas novas, mas com as coisas que você possa buscar no arquivo, não tem que ir lá no computador, né? E começar a pedir ajuda lá para o IA, né, essas coisas todas, para poder lembrar dessas coisas. Depois nós temos o quê? O milagre do que seria? A primeira foi quando, né, Deus se revelou, Jesus se revelou, fazendo lá o milagre da transformação da água para o vinho. Né? Depois ele fez o milagre da pesca, quando está lá os discípulos lá, passando a noite pescando, aquelas coisas todas, e aí... eles são teimosos, mas são Pedro, né, um deles que era muito teimoso, falei, mas como é que o senhor está falando, gente? É o senhor que está falando, então eu vou lá e vou realmente jogar a rede, né? E aí fez aquela grande pesca. Aí temos ainda também assim o paralítico. Eu me lembro do paralítico, de uma condição de que eu jamais, por mim eu iria a Jesus, jamais eu iria a Cristo. Graças a Deus que Deus colocou os meus amigos, irmãos, minha família, que me pegaram e levaram na presença, não é, de Jesus, no sentido, e ali eu pude realmente receber ali a minha cura, né? O paralítico foi curado, então eu me sinto olhando assim, que desceu lá do telhado ainda, né? Por cima, porque era muita gente querendo ali em volta de Jesus, e aí ele entrou por cima, foi a forma de chegar a Jesus. Olha como existe sacrifício. Está vendo? É só olhar por aí que a gente vai poder enxergar essas coisas aí. Um outro milagre que a gente possa estar citando seria a multiplicação dos pães, né? Quando nós olhamos essa multiplicação, está guardado o nosso banner ali, mas ali indica essa multiplicação dos pães, né, e dos peixinhos. E 5.000 pessoas se alimentaram ali. Isso aí é coisa que, isso aí já é coisa do passado, isso aí não me interessa, não é? Isso aí já sei de cor salteado. Mas lembrar é bom. E ver como realmente Jesus se revelou assim na presença dos seus discípulos. E aí, andando um pouquinho mais, né, nós temos a cura do mudo. Temos ali a mulher hemorrágica, que 12 anos sofreu de hemorragia, e simplesmente ela crê e acreditar, tocou ali a mão ali no manto de Jesus, e ela foi curada da sua hemorragia. Mas tudo isso aí é coisas que os olhos veem, os olhos enxergam, por isso que a gente crê, a gente acredita. Mas vamos olhar aí, apesar de todos esses milagres realmente que aconteceu aí, nós podemos ver uma coisa maravilhosa, né? Em relação assim, aquilo que Jesus mostra para nós em relação à pessoa de Zaqueu. Hoje não temos mais aquela certeza de carregar, né, a Bíblia Sagrada. Agora a Bíblia Sagrada está no celular, mas ela continua viva e eficaz, atuante, não é? Olhando, qual foi o grande milagre que Jesus fez na vida de Zaqueu? Para que a gente possa entender, possa compreender.
Jesus, quando chegou ali em Jericó, agora vamos acompanhar pelo texto também, quando Jesus chegou ali em Jericó, no versículo 1 e 2, podemos ver o que ali? Zaqueu ficou entusiasmado. Parece a torcida do Brasil, quando a seleção está chegando, vai entrar em campo, tudo entusiasmado, né? Ou a seleção do Paraguai vai voltar à Copa do Mundo esse ano. Mas Jericó estava ali recebendo Jesus. Aí aquela entusiasmo, aquela coisa, aquela gostosa, sabe, de você querer algo novo na sua vida. Zaqueu. Talvez era a oportunidade dele poder realmente ver e conhecer Jesus de perto. Pois ele ouvira todos esses milagres aí, realizados por Jesus, que a gente compartilhou algum deles. Daí, ele quis buscar a presença. Zaqueu, ele era cobrador de impostos. E mesmo ele tendo uma vida totalmente assim, que a população, o povo realmente se isolava dele, ele era uma pessoa não grata, não se importou, ele foi. Quando viu que Jesus estava passando na cidade, ele foi. Jericó era uma cidade assim, muito importante, era um centro comercial naquela época. É feito hoje Ponta Porã e Pedro Juan. Chega no fim de semana, está lotado de gente aí, todo mundo procurando coisas aí. Ali era um bom lugar para ter um cobrador de impostos e poder realmente ver que quem servia a alfândega, caramba, eu vou falar essas coisas aqui na fronteira, tinha oportunidade de ficar muito, cheio, porque as mercadorias corriam soltas ali, Então traz a lembrança as coisas que a gente possa estar pensando um pouquinho, porque tudo que entrava ali na Palestina ali era motivo de você poder cobrar, E facilitava para que esses cobradores de impostos realmente pudessem se encher, se enriquecer. Zaqueu, ele era publicano, olha só, publicano, homem rico, chefe dos cobradores. Nada contra chefes, viu? Nada contra cobradores, nada contra homens ricos, e nada contra pessoas pobres. Quando nós pulamos publicano, é porque alguma coisa faz com que a gente possa pensar um pouco, possa meditar. Os cobradores de impostos, eles eram desprezados, sabe? Pelos judeus, olha só, pelos judeus chamados de pecadores, eles chamavam eles de pecadores. Os homens da lei chamavam, os cobradores de impostos como pecadores. Olha em Mateus aí 9, não perde seu endereço aí, mas olha em Mateus 9, 10, 11, o que nos traz essa palavra, no sentido de conhecer quem era Zaqueu. Mateus um pouquinho para trás. Nove, 10, 11, diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Vai ver que há essa acusação.
Os cobradores de impostos eram pessoas de má fama. E aqui, como que nós possamos taxar? Será que é da mesma forma que nós pensamos hoje? Não é? Provavelmente, se a gente pensar, é por serem considerados traidores, não é? E que recebiam impostos, muitos impostos, como agente, né, do governo e sendo odiado. Isso aqui era odiado pelo governo romano, na época. E eles tinham permissão para fazer isso. Tinham permissão para receber até a mais. E tudo que, assim, que eles recebiam, assim, que excedia, eles guardavam para eles. Tem tudo uma coisa que nós temos que pensar em termos daquilo que nós estamos vivendo aqui, das coisas que nós vemos o que acontece, assim, ao nosso redor. E às vezes a gente fica com certo... se achando por que o mundo é tão assim injusto. Poucos tendo muito e muitos tendo pouco. Isso não é de aqui hoje, é lá, né? Lá da época de Jesus, que já acontecia. E Zaqueu buscou o melhor lugar. Vamos pensar um pouquinho se ele não buscou. No versículo 3 e 4. Ele foi ali no meio da multidão, porque a multidão estava em todo lugar. E ele foi. E todos procuravam o melhor lugar. Mas olha só. Mas ele era baixinho, não é? Quando nós fizemos a cena aqui, foi no Natal? Não, foi na IBF, acho que foi. Passou tão rápido. Né? E aí, encenando essas coisas, aí, né? Imaginando que a gente gostaria de estar vendo o que está acontecendo, e ele realmente, ele era baixinho. Nada contra os baixinhos. Eu amo a minha baixinha, entendeu? Mas aqui é essa condição. Ele estava desesperado para ver Jesus. Parece nós, né? Desesperado para ver Jesus. Aí ele correu e subiu na árvore, na figueira, né? Para poder realmente ter a melhor visão. A estatura de Zaqueu realmente não era o grande problema para ele. Você vê que não tinha problema nenhum, porque, né? O problema de Zaqueu é que ele era cobrador de impostos, só isso. A sua atividade, ou o que você faz, né, faz com que a gente possa pensar um pouco. Para nós, como que realmente a gente está sonhando buscar, né, as nossas coisas. Então nós estamos aprendendo 2 caminhos aqui. Se realmente ele não fosse cobrador de impostos, tenha certeza que, como as crianças, quando eu fiz aqui o papel do Zaqueu, as crianças querendo abrir caminho, passa por aqui, passa por aqui. Mas naquela época, por ele ser cobrador de impostos, ninguém que realmente dá condição de que ele enxergasse, né, fosse ver a presença de Jesus. Zaqueu era um terrível pecador. E ele, porque ele se enriqueceu, né? Roubando com coisas ilícitas do seu próprio povo, né? A Bíblia fala que todos nós somos pecadores e estamos afastados da presença de Deus. Faz isso relembrar. A gente fica batendo e volta na mesma condição que somos pecadores e somos lembrados que somos pecadores, porque muitos atos da gente nós ainda continuamos praticando. Creia, você e eu e você somos pecadores ainda.
Cada vez que nós falamos mal de alguém, quem aqui não fala mal de ninguém? Levanta a mão. Eu vou baixar a minha, né? Mas eu só fiz assim para poder alertar. São coisas que... E ainda fala pelas costas, não é? Quando nós fazemos alguma coisa ilícita, não muito clara, exemplo, eu fui no shopping, aqui, fui gastar uns dólares que não é meu, mas fui comprar para uma pessoa, para comprar, e eu tinha que gastar $100, e compramos a mercadoria, eram 18 unidades, e eu fiz o cálculo, dava $100, e quando eu cheguei no caixa, ela falou, deu 67, você precisa gastar mais 36 porque nós não devolvemos o troco, porque são dólar antigo, então precisa gastar tudo. Aí eu fui lá, corri atrás, minha esposa ficou lá com as compras lá, já passado também já tinha, daí, e não tinha mais o produto, porque a gente pegou tudo, né, praticamente, porque pegamos 18, esse negócio corporal de mulher, essas coisas creme, sabe? Aí eu falei, só tem outro, como é que é, outra marca, outra coisa assim, de rosto. Aí a Gil saiu, foi atrás de comprar essa coisa, de procurar lá. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, porque no meu cálculo dava $100. Aí eu olhei assim, lá assim no visor, no monitor, estava lá, 12 unidades. Eu falei, alguma coisa está errada, Deus, e agora? Eu sou pastor. Olha, maravilhosa a palavra de Deus, viu? Daí, eu falei, moça, você passou 12? Pois é, são 3 caixas. Eu falei, tudo bem, mas são 3 caixas de 6. Não, é de 4. Eu falei, é de 6. Aí já estava tudo lacrado, as caixas de novo, tudo. Eu falei, não, abre aí para conferir. Aí ela abriu a caixa, a outra moça abriu, e era 6. E a minha esposa já tinha voltado com mais. Com mais 6, ela falou, vou passar mais 6. Eu falei, não, aquele lá não quero levar. Eu só quero que registre o outro 6. Eu falei, olha, não é fácil ser pastor, eu disse para ela. O que você faria, meu irmão, minha irmã? O que você faria? Deu para entender, gente? Ela só pegou, passou mais 6, que já estava já no carrinho indo embora. Talvez se eu estivesse lá na ponte, lá da divisa São Paulo e Mato Grosso, não ia voltar não, entendeu? Não. Vai? Mas a oportunidade vem para poder realmente ver essa coisa, sabe, fazer a coisa lícita. Ah não, sabe, Deus está me abençoando, Deus está me abençoando, sabe aquelas coisas que a gente justifica, eu estou precisando mesmo, aquelas coisas, né? Foi Deus que me abençoou, né? São essas coisas. Quando a gente faz coisas erradas, cabeça fica nos acusando, né? Parece simples as coisas. Zaqueu, ele ensina assim muitas coisas para a gente poder aprender com ele. E na prática, a gente parece que não, mas o bichinho fica lá aguçando, sabe? A gente, às vezes, a querer tirar vantagem, né? Não corresponde ao padrão perfeito da justiça de Deus, todas essas coisas, sabe, que são erradas. É difícil, né? Eu vi o pastor Caio pregando sobre a questão de ser cada vez mais parecido com Jesus. Não foi, Caio? Tornar parecido com Jesus. Parecido. Aí que as coisas pegam. Nós pecamos por ter assim, né? Porque nós nascemos e ter nascido com tendência de agir mal. Não adianta, isso aí já está no sangue. É DNA de todo ser humano.
Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? Diz a palavra. Sabe que o meu pecado, o seu pecado o afasta de Deus? Que nós podemos estar pensando. Romanos 5,12, você abrir e fala: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte como resultado. A morte se espalhou por toda a raça humana, inclusive eu e você, quando nós estávamos mortos no delito do pecado. Continuamos ainda pecadores, mas quero dizer que nós temos que olhar para a palavra de Deus, porque nos chama essa atenção. Zaqueu é uma inspiração tremenda para nós, cristãos. Isso pode também prejudicar o quê? Em relação a gente não consertar o nosso relacionamento com os outros irmãos, com outras pessoas, que nós deveríamos ser exemplo para as pessoas. Elas olham para nós. O que acontece quando ela olha para nós, que nós não vivemos essa vida que realmente ser parecido com Jesus? Elas não querem conhecer Jesus. Ao invés de se aproximar, ela foge. Mas Zaqueu, ele viu todos os milagres e ele lutou para isso. Chegar a Jesus é fácil, não é não? Vamos pensar junto. Chegar ao topo é fácil, não é? A gente fala, como qualquer campeonato, não é? Essas coisas que a turma fala. Você luta, chegou ao topo, beleza. O duro é se manter lá em cima, em primeiro lugar, porque um contra o mundo, todo mundo querendo aquele lugar lá. Então o difícil é se manter. Não sei se é o seu caso, mas se existe alguma coisa na tua vida que está impedindo você de poder se relacionar com os outros, né? Ou vice-versa também podemos pensar. Outra pessoa, porque às vezes nós não percebemos, essas coisas são muito sutis assim na nossa vida, e acaba nos afastando de Deus. Normalmente, eu não quero falar mal para os estudantes, tá bom não? Porque a gente tem estudante aqui, e a gente sai para estudar, sai para fora, e muitas vezes nós esquecemos de Deus. Jesus nunca vai nos abandonar, mas nós abandonamos Jesus. Coisa boa, as pessoas não querem, mas coisa ruim, cheira coisa ruim, todo mundo quer, perdão. Todo mundo não, aqueles que realmente usam, né? O aroma de Cristo, todos os lugares que nós andamos, você sente o aroma de Cristo? Você sente? Nós não sentimos, mas Ele está presente. Você e eu somos chamados a ser aroma de Cristo, em cada lugar onde nós estivermos. Para isso nós temos que continuar mantendo essa relação. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que a sua graça maravilhosa possa nos revelar se tem algo dentro de nós que tem nos afastado da presença de Deus. Agora eu queria falar sobre a bondade de Jesus. Versículo 5. Olha só que Jesus sabia de todas as coisas, sabia que Zaqueu ia passar por ali, que ele ia... de tudo que ia acontecer. Jesus olhou deliberadamente assim para o Zaqueu e falou assim, com graça, com aquela voz suave, falou bondosamente para ele. Jesus não faz acepção de pessoas, nós fazemos. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus,
Ele sabe o comportamento que nós temos. Ele sabia o nome de Zaqueu, como sabe e sabia o seu nome também, antes de você conhecer a Jesus. Sabia que ele era pecador como nós também. Éramos e ainda dá um cascudo aqui para parar de pecar. Que a gente possa olhar. Mas ele sabia que Zaqueu estava sofrendo, e Jesus sabe que nós estamos sofrendo. Quando nós passamos por situações assim, parece que a gente não está, sabe, está engrenado assim, parece que quebrou um dente, né, da nossa catraca, da nossa bicicleta, e começa a patinar. Jesus sabia que as outras pessoas não gostavam de Zaqueu. Todo mundo que você, onde você está, as pessoas amam você, gostam de você, adoram você no sentido como o mundo fala. Jesus sabia e sabe de nós. Por isso, se nós olharmos para Zaqueu, aquilo da forma que Deus falou com ele, sabia que tudo que Zaqueu fazia não agradava a ele, mas mesmo assim, o Filho de Deus, ele é perfeito. E ele amava todas as pessoas, amava todas as suas falhas, no sentido que aquilo não era motivo de se separar da presença dele. Mas a gente precisa olhar para nós e poder realmente colocar isso para Deus. A palavra nos diz que Jesus ele não veio para as pessoas sãs, ele não veio as pessoas que têm saúde, para aquelas pessoas que estão salvas. Você se considera uma pessoa salva? Fica, eu estou salvo. E você vai fazer o que com a sua salvação? É só para guardar? O seu grande tesouro? É para a gente olhar. Jesus não veio para as pessoas, né, assim no sentido que estava lá se gabando, mas ele veio para os doentes. Quem são as pessoas doentes? Quem são as pessoas doentes? As pessoas doentes são todas que são pecadores. Se você se sente que não tem pecado, glória a Deus, já pode partir. Ainda dá tempo, né? Graças a Deus. Assim como Zaqueu, né, era rejeitado pelas pessoas, nós também podemos ser rejeitados pelas pessoas, ou por ser crente demais, ou por querer ser crente e não demonstrar ser crente. São duas hipóteses. Por causa da aparência, ou porque fazemos coisas que não, sabe, que não agradam. Coisas que ela faz. Deus não rejeita. Eu tenho certeza que Deus não rejeita. O que a gente rejeita são as pessoas, da forma de querer fazer com que a gente conheça Jesus. A minha esposa queria enfiar Jesus de goela abaixo, abrir a minha cabeça. Eu falei, mas quando ela demonstrou todo o amor de Jesus para mim, aí eu amei. Eu conheci Jesus através do testemunho dela, mas depois que realmente ela parou de querer abrir a minha cabeça. Muitos crentes falam para as pessoas, você precisa conhecer a Deus, você precisa não sei o quê, você precisa não sei o quê. Se você continuar assim, você vai para o inferno, não sei o quê. Quem somos nós para julgar? Primeiro tira o cisco do olho, para depois poder ver o cisco do próximo. Deus, Jesus, ama todos de forma igual. E Ele quer que você e eu, e aquelas pessoas que estão em nosso envolto, conheçam Ele de uma maneira especial.
Você já tem esse relacionamento bem especial com Deus? O Senhor Jesus conheceu e conhecia e amava Zaqueu, desejando que Zaqueu também o conhecesse. De manhã eu preguei, eu falei que você conhece a Deus, quer dizer, você conhece a Deus? Glória a Deus. Agora, Deus conhece você? Da mesma forma, que a gente possa ver. Foi por isso que Jesus parou para conversar com Zaqueu. Você tem tempo para conversar com as pessoas, para poder falar, fazer Jesus tornar conhecido para a pessoa? Ou o seu carro só anda a 120 por hora, ou a sua bicicleta ou moto só anda na... A gente antigamente falava no VDO. José, você conheceu o que era VDO, não lembra? Não conheceu isso ou não? Quem que conheceu o que era VDO? No carro. Pega lá esses Fusca antigo e olha lá, no final do marcador de velocidade tem lá VDO. E todo mundo só queria ver o ponteiro de velocidade e chegar no VDO. É? Porque naquela época não existia limite de velocidade. Então, quanto mais corria, desacelera. Nós precisamos aprender a desacelerar. Onde é 80, 80. De vez em quando eu erro sem o perdão. Onde é 100, é 100. Entendeu ou não? A gente sempre dá uma tolerância. Se criou uma tolerância no trânsito, de que o nosso controle e o controle do que está lá no radar é 10%, um pouquinho mais ou menos assim, né? Ele é a mais, aquele marca mais, no sentido, na verdade, ele está marcando a mais, mas o velocímetro está mostrando que está menos. Então, você sempre anda 10% a mais da velocidade. Pode reparar. Né? Aprendi realmente a ver essa parte aí. Jesus também ama você e eu, sem levar em conta o que ele fez ou o que realmente outras pessoas pensam. Olha, assim como Jesus olhou bondosamente para Zaqueu, ele está olhando para você e para mim e quer visitar a sua casa e a sua família hoje. Ah, não, mas Jesus não está na minha casa, Jesus está em todo lugar. E eu vi como que está o termômetro dos cânticos novos, pastor Caio, com relação às músicas novas que estão cantando na igreja. Já está ardendo fogo ou não? Ana, não é só aqui que devemos cantar as músicas. O louvor ao Senhor é no carro. Eu falava assim, quando a gente não sabe, então grava, põe num CD, ou põe no pendrive alguma coisa, no celular já é fácil. Ouve e canta junto. Quando chegar aqui na igreja, na reunião da igreja, nós vamos estar afinadíssimo, todo mundo cantando, louvando a Deus. São essas coisas que nós temos que pensar, sempre melhorar na nossa caminhada. E Zaqueu está mostrando para nós aqui, quando ele desejou isso, um homem que era muito rico. Você já está rico o suficiente não para poder parar e começar a jogar tudo de volta, devolver tudo? Ou ainda está enchendo ainda, né? De tudo. Que você realmente possa falar, Jesus, visita lá em casa, que eu quero dar um glória a Deus, um amém, porque eu quero, eu e a minha casa, não é só eu, não é? Poder realmente receber essa visita. No versículo 6 e 7, Zaqueu desceu correndo rapidamente ali, estava muito contente e recebeu Jesus na sua casa. E os judeus ficaram ofendidos. Como nós ficamos às vezes ofendidos quando a bênção não vem na nossa casa, vem na casa do vizinho.
Ou não é assim? Jesus olhou com um olhar, uma compaixão, um amor tão grande por ele. Gostaria que de repente pudesse estar conosco aqui, olhando, da mesma forma que ele desceu, convidou, que ele possa, Jesus está convidando assim, não é? Para que a gente possa recebê-lo, ele de uma forma assim, que a gente possa não ser criticado pelas pessoas, mas que a gente possa convidar aqueles vizinhos nossos, que são pecadores, a participar da célula, né, como foi chamado aí, na sexta-feira que vem, para que possamos dividir, né, esse momento com as pessoas. Jesus estava demonstrando amizade ali com Zaqueu, porque Zaqueu não era pessoa benquista, ele era terrivelmente um pecador, como eu assim me chamo antigamente. Hoje eu sou pecador, mas não como pecador de antigamente. Jesus viu em Zaqueu uma pessoa de valor. Olha, se coloca. Jesus veio em você, como viu em Zaqueu, como uma pessoa de valor. Você tem valor. Como alguém que podia ser totalmente transformado, olha só, uma vez que recebesse o perdão de Deus. Você já recebeu o perdão de Deus? Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente fica, mas Deus não se importa. Deus não olha o nosso passado. Deus não olha o nosso presente. Deus não olha o nosso futuro. Ele já sabe de todas as coisas. Nós é que nós temos que olhar para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro. É que nós temos que pensar. Jesus estendeu a mão para o Zaqueu. Ele está estendendo para você. Talvez a gente não compreendeu ainda a mensagem que é passada para nós. Jesus veio para ajudar os homens. Quando a gente fala homem, homens é mulher, jovem, criança, todo mundo. Para os pecadores encontrar o caminho de Deus. Talvez eu falo assim porque Deus me fez uma pessoa que Deus me deu um lugar na beira do rio para pescar peixe a hora que eu quiser. Até hoje nunca fui pescar no rio lá, já estou 5 anos lá, nunca fui pegar um peixe no rio. Só continuo pescando alma para Jesus. A tentação é grande, mas Jesus está acima de todas essas coisas. Me aposentaram, mas Jesus desaposentou. Interessante isso, né? Homem aposenta a gente porque diz que já não serve mais. Mas Jesus ele fala, você está mais vivo do que você pensa. E Deus quer usar você. O verdadeiro milagre na vida de Zaqueu. Versículo 9, para a gente poder estar celebrando junto. O Senhor Jesus garantiu a Zaqueu ali, ó. E todos que estavam ouvindo ali do lado ali, que tiveram arrependimento sincero. O importante quando nós temos a entrega, quando recebemos Jesus, que seja sincero, que seja do nosso coração. Se você não chorou quando aceitou Jesus no seu coração, pode voltar atrás e fazer tudo de novo. Porque sinceridade precisa ser honesto consigo mesmo. Todos que estavam ali receberam da mesma forma que Zaqueu e foram salvos. Zaqueu foi totalmente transformado. O que aconteceu? Zaqueu falou ali, pela graça de Deus, de Cristo ali, ele foi transformado. Ele renunciou todas as suas riquezas e ainda disse,
né, que tinha, ele falou no sentido que toda, metade ele ia, né, dar para os pobres. E se alguém ele tivesse, como fala, tirado alguma coisa, ele ia devolver 4 mais. Ele ficou devendo para as pessoas ainda. Ele renunciou todas essas coisas materiais. Não estou dizendo que nós temos que fazer isso, mas o nosso coração com Deus, Deus sabe de tudo que nós precisamos, de tudo que nós estamos passando, de tudo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós esperamos ainda pelo restante da nossa vida. Ele sabe. Jesus, ele tem algo maior que tudo isso. É o amor. Gente, sem amor nessa vida aqui não vai a lugar nenhum. Não é um amor carnal, o amor de Deus. O amor que ama incondicionalmente, não vê defeito, tá certo? Perdoa. Que você e eu possamos, de uma forma assim, ver esse verdadeiro milagre que aconteceu na vida de Zaqueu. Ela possa também fazer com que a gente possa olhar para a graça de Jesus na nossa vida, que transformou o coração dele. Talvez o nosso coração ainda não está transformado por completo, mas que ele possa completar a grande obra de transformação e restauração da nossa vida. Amém? Lembra, você, um dia, que dia que você viu esse grande milagre acontecer na sua vida? Se você já tem, glória a Deus. Se não, pede o Espírito Santo que Ele revela para você quando que isso vai acontecer. Assim como Zaqueu teve esse encontro maravilhoso com Jesus, nós também, que nós possamos ter também na nossa vida esse milagre em nossos corações. Deus te convida, me convida, convida a todos nós, para que possamos ter esse grande milagre em nossa vida no dia de hoje, ou manter essa vida, milagres para a eternidade. Vamos estar levantando para que a gente possa orar? Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Gostaríamos de, como o tempo, Pai, lá de antigamente, que nós sentávamos e ficávamos ali 4 horas escutando aquilo que era os teus ensinamentos, a prática na vida de cada um ali. Mas o mundo mudou, Senhor. A vida hoje é corrida, nós não temos tempo. Malemar, acabamos de tomar o café, já estamos no carro, comemos pela metade, muitas vezes esquecemos até de orar, de agradecer pelo milagre da vida. Mas nós queremos, Senhor, queremos que o Senhor realmente nos perdoa, que o Senhor nos ama, que o Senhor nunca vai nos abandonar. Mas queremos, Deus, aprender assim com Zaqueu. Assim como Zaqueu abriu mão de todas as suas coisas, Pai, como entrega, como gratidão. Que nós possamos esse sentimento, Pai, essa sinceridade no nosso coração, mas como definição daquilo que nós queremos viver no nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus, o Pai. Que o Espírito Santo possa nos revelar, Deus, aquilo que não temos feito de uma forma correta, de uma forma que seja de adoração e louvor ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Conserta, Deus, aquilo que precisa ser consertado. Renova, Deus, o nosso espírito. Faz de cada um de nós aqui valentes, pessoas que estejam prontas, Deus,
a mudar, a receber, Deus, a grande promessa do Senhor, que seja essa vida, Pai, transformada, restaurada, uma vida que seja de milagre, Pai, um milagre sobrenatural, que muda completamente, Pai, os valores da nossa vida. Faça isso, Pai, no nosso coração, na nossa alma, Pai, e continua, Deus, nos abençoando, Pai, naquilo que nós temos, Pai, no nosso relacionamento com o Senhor. Conserta tudo aquilo que está quebrado, conserta, Deus, aquilo que nós ainda não perdoamos, restaura a amizade, restaura o amor, tira, Deus, Senhor, aquela coisa que está enraizada ainda nas pessoas que nós convivemos, que seja raízes de amargura, Pai, cura, Pai, nos liberta, Pai, trazendo, Deus, o seu perdão e nos purificando, Deus, para que a gente possa olhar, Senhor, Pai, para trás, somente para glorificar o Teu nome e pensar que de hoje para frente o Senhor vai nos direcionar, para que buscamos ter uma vida, Senhor, que possa revelar, Deus, a alegria do Senhor em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, em cada tempo, Pai, e cumpra, Deus, as Tuas promessas, seja na vida de cada um aqui, nos seus chamados, seja nos seus estudos, na sua profissão, como esposa, como marido, como filho, como na formação da profissional, em tudo isso, Pai, que são coisas naturais, isso não possa sobressair, Pai, que seja o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Abençoa, Pai, e nos ajuda, Senhor, Pai, em todo o tempo, Pai. Te pedimos por tudo e pedimos, Pai, ainda um domingo abençoado na Tua presença e pedimos, Senhor, Pai, uma semana mais do que abençoada na vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que te pedimos, oramos e agradecemos por tudo. Amém. Tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Podemos estar sentando? Terminar?